Guilda de Front-End, um spin-off do Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Fala galera, aqui é o Emílio Ayof, começando mais um Dev na Estrada, Guilda Front-End, com o episódio atualizando o JavaScript Mental 2022. E para falar sobre o assunto, temos aqui a Kate. Olá galera, como vocês estão? Estamos bem, obrigado. E o Mário junto, fala aí Mário. Olá pessoas, não era pra gente atualizar o JavaScript Mental? Eu acho que eu joguei um exception aqui, velho. E nem tem. Como é que é o negócio? Pessoal, é o seguinte, é ano novo, vida nova, tá todo mundo começando, no meio da Covid, barata voa, cachorro late, entendeu? Tá todo mundo meio perdido aqui. Tá tudo bem. E essa voz que vos fala aqui é a William, e a atualização que eu quero fazer no meu JavaScript Mental é um overclock pra ver se eu consigo fazer bastante, queimar bastante caloria sem precisar malhar. Ô, louco. Que beleza. Eu simplesmente não tenho atualização de nada, apenas dia após dia. Só isso. E a única atualização que eu posso colocar também, então, é não temos mais feriado. É emendado. Eu tô chateado com isso. Como assim não tem mais feriado? Adiantaram. Todos... Emenda. Não tem mais emenda, sabe? A gente não tem mais emendinha. Não tem mais aquela emenda na segunda, aquela emenda na sexta. É bom que você não precisa passar raiva de discutir com as pessoas que não gostam de emendar feriado. Mas hoje é emendinha, não é? Não, hoje é o último, eu acho que... Pra quem mora em São Paulo. Em São Paulo, acho que é só esse e depois não tem mais. Mas como o Mário disse, você vai evitar muita treta e muito time aí, né? A visão de sexta-feira quer emendar e não pode. Falei. Vamos lá, então. Vamos começar aí? Ah, você pode ficar doente. Vambora. Vamos falar sobre... Por que a gente tá falando? Por que a gente tá aqui hoje? Por quê? Pra falar sobre a atualização do JavaScript Mental. Eu queria que vocês me falam. Não só o nosso JavaScript Mental está sendo atualizado, como de vocês também, porque a gente vai comentar das novas propostas que estão aí valendo no nosso novo JavaScript, porque sim, o JavaScript tá... Parece bizarro, né? Porque depois do S6, parece que todo ano... A galera só descobre umas coisas novas, mas, gente, todo ano tem os updates e a gente tá aqui hoje pra falar das coisas novas, eu falo desse ano, mas do ano passado, né? É isso aí. Mas que é pra esse ano, o ES 2022. É isso aí, 2022. Ó, 2022. Parece que não, mas nós já estamos em 2022. Ano passado a gente fez, no começo do ano também, o mesmo episódio, só que falando das features que entravam em 2021. Então, o que eu tava falando é que todo ano tem essa atualização, né, que o TC faz, e aí eu acho que tudo que vai... Acho que até agora essa semana do dia que é da gravação desse podcast, tá rolando uma outra reunião de 4 dias. Cansado. Eu acabei... Você vai nessa? Acabei de sair de uma, pô. Ufa, não vai ser expulso. E meu cérebro já tá, eu confesso, já tá meio estado líquido de tanta informação, então não garanto que eu vou trazer informações úteis hoje. Vamos tentar. Mas as features que elas fazem, que elas chegam no Stage 4 até, eu acho que janeiro desse ano, elas entram para especificação em março ou em maio. E é isso. Aqui vocês não esperem informações precisas. Boa. Ou fofocas no meio dessa galera que não fala de fofoca, parte. Senão vai entrar no clima de BBB e eu não quero falar de BBB. Flopou. BBB do amor, vamos lá. Primeiro tópico que a gente pode falar. Primeira feature para 2022 aí. Qual é? É o Private Stance Fields. Class Field. Alguém comente sobre, por favor? A gente teve muitas atualizações para classes, né? A gente tava até numa discussão anterior aqui à gravação. Eu não uso classe. Falando dos possíveis usos, né? E pelo jeito a galera aqui não gosta muito de classes, né? Eu usei classes ali boa parte da minha vida, não tenho nada contra. Elas só adicionam uma complexidade grande, né? Mas para quem ainda gosta de usar, quem se sente confortável em projetos fazem sentido usar, né? Tem algumas features interessantes aqui. O Léo vai colocar essa discussão do povo metendo o pau aí. Eu não vou falar quem foi. O quê? Eu. Eu, Mário. A gente não usa. Não, eu falei assim, vamos lá, das features novas, a gente tem o private, se você já mexeu com alguma linguagem que trabalha mais com classes e tudo mais, você já provavelmente deve ter visto esse conceito. Então, basicamente, agora você consegue declarar algum atributo que ele só vai existir porque a classe sendo uma receita, né, quando você instancia ela, você gera ali o seu objetinho. Então, se você declarar algum atributo nessa classe como private, ele basicamente só vai ser acessível pelos membros de dentro daquela classe, ou seja, algum método que existe ali dentro ou algo do gênero assim. Que no JavaScript, durante muitos anos, a gente tinha a convenção de usar o underline.
E isso também gerou uma mega discussão, que é, todo mundo tá acostumado a usar o underline, e aí quando o JavaScript foi implementar essa feature pra valer, a galera foi lá e meteu a cerquilha. Cerquilha? O famoso jogo da velha, a tralha. Tá. Isso. A hashtag. Mas por que você tá vendo um problema nisso? Não, assim, eu só peguei e falei que a galera tinha uma expectativa muito grande de que seria com underline. Eu não cheguei a ver a fundo todos os rolês, mas o primeiro que eu imagino é o caso clássico da web, que é, mano, todo mundo usa underline e deve ter código que tá usando underline hoje que a galera não quer que se torne private, né? Mas é exatamente isso. Porque é importante pra você que tá aqui ouvindo o podcast que o JavaScript ele se preocupa muito, tipo, ele precisa manter a retrocompatibilidade. Então, se ele fizesse com underline, que era o que todo mundo queria, ele provavelmente poderia quebrar muitos códigos aí pelo mundo afora e tudo mais. Podia quebrar o web, basicamente, né? Aí tem uma questão, você introduzir um token novo que é usado, que é largamente usado, né, cara? Se você fizesse com que a variável privada fosse uma variável que fosse iniciada dentro da classe com underline, você vai estar criando um token novo, que é o underline. O underline não é um token até então, entendeu? Então, pra que você vai criar um token novo, sendo que é de um caractere que é largamente usado? Então, a discussão foi mais ou menos essa, né? Vamos usar private? Até porque o pessoal usa muito o underline sozinho pra declarar... variável que não vai ser usada. Na função, tipo, request response no Express da vida ou no backend. Realmente, se você não vai usar o request, você bota underline e usa só da frente. Nossa, eu quero morrer com isso. Isso aí. Imagina tudo isso virando um token. Delícia. Ia quebrar o web, praticamente. Diversos... Não só o web, o Node. Todo mundo ia ficar puto. O Node, o mundo. Não tem Quem nunca quebrou alguma coisa, né? Só quebrar no geral. Isso já aconteceu ao longo da história do JavaScript, né? Tem muitas variáveis, por exemplo, que tem um retorno. Muitas não, se eu não me engano, é o null, gente, que retorna um valor que não é... que não bate ali com ele, não é o null. Qual que é? O null é o type of null é object. Esse é o... null é igual... esse mesmo. Foi implementado ali no início do JavaScript, e quando eles pensaram, não faz sentido, a web já estava usando. Então, se eles alterassem esse valor, ia quebrar os projetos já que estavam rodando, né? Então, essa não é a primeira vez que o JavaScript topa com isso, né? Com esse problema. Então, eles implementaram essa hashtag, né, como o private, né? Então a única coisa que muda assim da sintaxe anterior, né, que antes você ia declarar uma variável ali com underline, agora você só vai declarar eu não sei nem como falar isso aqui, não é uma constante, né, o valor logo após a declaração da class, né? Então imagina a class full, né? Você vai abrir ela, vai colocar ali no início a hashtag e o valor que você quer, ou deixar sem valor, né? E você vai conseguir usar ela dentro do escopo do objeto com um diz, né? E ela não vai ser acessível fora da class. Antigamente você tinha que fazer um constructor, né? Se você está usando class, e no constructor você inicializava suas variáveis, né? Agora você pode inicializá-las no momento que você define a classe, né? Não no tempo de instanciação. Então vai ter essa hashtag aí no início das classes privadas, e ela não é acessível como era a forma antiga de escrever, vamos dizer assim, que não era só uma convenção, né? Para identificar o que era privado e o que não era. Então também é importante a gente falar isso, porque muita gente que está entrando na área vê esse underline ou só underline, indicando que é uma coisa privada, mas é hoje acessível, né? Então, com esse método aqui, ela não vai ser. Isso não serve só para variável, também serve para métodos. Boa, perfeito. Exatamente. E também não é só isso, né? Tem o static também. O estético, ele o estético. Tô com outra coisa na cabeça aqui. Estético. Que não é nada estético, né? O static, ele é muito usado para fazer dot notation, né? Quando você tem ali, sei lá, você cria uma class, aí você vai e cria um objeto nessa class, e você transforma aquilo para ter um padrão, vamos dizer assim, né? Eu não vejo outro uso além de um padrão. Você ter, em vez de você, sei lá, importar import all, assim, e colocar um elemento na frente, talvez, não sei. Um exemplo que eu acho... Não vejo outro uso além do dot notation. Tem muitas coisas que você usa, né? Às vezes você pode usar uma classe estática para você, por exemplo, tem um padrão de programação que é muito... eu acho que já foi muito usado, agora nem sei se é tão usado assim, que é o singleton, que geralmente você faz a instanciação... Nossa, usei muito, hein?
você faz instanciação por um método estático, que aí você garante que você sempre vai ter uma instância, né? E aí o método estático te ajuda bastante. Eu sei lá o que mais. Sei lá, configuração de classe, você tem uma configuração padrão para todas as instâncias daquela classe, você pode deixar, em vez de você cada vez inicializar a classe, você passa esses parâmetros. Um valor novo. Você pode. Mas eu não tô lembrando, o estático você altera o valor dela e ela altera na instância? Eu não tô me lembrando disso. Na verdade, o método estático, ele é o método que ele só não importa quantas instâncias você usa só ele, né? Não, mas eu não lembro se ele altera dentro do escopo, sabe? Tipo, você inicializou uma class, certo? E depois disso você passa a usar essa instância e, por exemplo, você tem um item ali que você quer atualizar. O método do parâmetro estático você pode acessar e você pode chamar independentemente de você ter uma instância. Não, sim, mas você alterando esse valor, você altera dentro da própria instância, tipo, os valores, os métodos que usam esse valor vão ser alterados? Isso que eu não tô lembrando, faz muitos anos que eu não mexo. Deixa eu fazer uma comparação com alguma coisa mais funcional. A gente está dentro de um módulo e aí você tem uma const fora da sua função. Você mudou o valor da const, as funções que estão usando aquele valor vão ter o seu output mudado, né? Valor alterado. Isso. Não, é isso que eu não tava lembrando. Então, nunca existia o static, né? A palavra static para ser usada, né? Você simplesmente criava uma class, depois você usava a instância e adicionava um novo item àquela class, né? Que por exemplo, antes de ter o static, o que você faria era, você tinha a classe, e na verdade o class na verdade é tipo um syntax sugar, né, pra herança prototipal. A gente não tem a mesma herança, não é porque a gente criou class que a gente tem a mesma herança, continua sendo herança prototipal. E aí às vezes você criava como é que fala? Um membro do objeto, que era a classe, e é nesse membro do objeto você assinala um valor ou um método, né? Tô falando merda, Mário? Não. Quem usa classe é você aí, você tem que saber. Não, na verdade eu não uso classe. Os caras chegando aí. Olha só! Eu uso. Peraí. São duas coisas. Vamos lá. São duas coisas. Uma coisa é você usar ou não usar, dependendo do ambiente que você tá. Onde eu trabalho, não usa. Então eu não uso. A grande parte dos ambientes por aí. Outra coisa é ficar falando merda sobre o uso de classe. Entendeu? São duas coisas diferentes, Emílio. Não, eu posso dizer o porquê que eu não uso e a humanidade está aberta a me refutar. Não, mas assim, o uso de classe, ele é muito bom por conta de abstração. Tem coisas que você, dependendo do que você está fazendo, às vezes faz mais sentido você abstrair usando esse paradigma. Sim. E depende do caso de uso. Não é que é ruim, é que é bom. Depende muito, exatamente, da aplicação, do projeto. Não é ruim usar, né? É que tem preferências de acordo com o projeto também. Acho que um caso que, o mais comum que eu vejo, né? Tipo, pra quem tá aqui ouvindo, você mexe com back-end, né? Então você vai ter lá a configuração lá das suas rotas da aplicação. Então você vai ter lá, tipo, app.get, aí você vai passar, né? Qual que é a rota que você vai estar recebendo aquela requisição ali e qual que é a função que você vai chamar quando receber essa requisição nesse determinado ponto, né? Eu acho que é bem natural, principalmente para quem já mexeu com back-end e tudo mais, ver que normalmente o pessoal criar o produtos controller, que vai ser a camada ali do código que vai receber essa interação com o mundo externo ali. E nesse produtos controller, você ter algum atributo estático que define o nome da rota que ele vai estar. Então, se você chamar em diferentes lugares ou diferentes coisas da aplicação, o nome dessa URL vai ser um atributo estático, ou seja, ele é uma configuração dessa classe ali. Você vai ter os métodos para os diferentes tipos de requisição. Então, para post, para get, não necessariamente para post get, vai ser algum nome um pouco mais declarativo, talvez cria produto ou create product ou alguma coisa do gênero assim. E aí você tem esse pacotinho na classe, né? Então, a própria classe é como se ela virasse um módulo ali, é um escopo, que vai ter guardado tanto a configuração, ela vai criar um escopo ali. E você consegue persistir estado também dentro dela, né? Que essa é uma das... acaba sendo um motivo maiorzão aí, que é, você pode ir no construtor dessa classe declarar coisas que você quer reusar. Então, por exemplo, a instância que você quer pegar da conexão que você vai usar com o banco de dados, ou algo do gênero assim.
ou a base para poder criar essa conexão. Então, você consegue usar o construtor para configuração de coisas que você quer reusar entre os diferentes métodos da classe. Você consegue ter os atributos estáticos para fazer configurações, como o nome da rota, e os métodos em si para declarar cada um dos comportamentos que você quer. E tudo isso é uma estrutura concisa. E acho que esse caso do controller é bem comum e que acho que, sei lá, não fazendo com classe, na minha cabeça fica até um pouco... eu faço estranho, mas é porque eu faço diferente, então não é estranho. Mas o comum de você ver na boa parte das codebases é a galera fazer mais ou menos nessa estruturinha. Ou um cliente de uma API, né? Mas eu vejo muitos usos para class, né? É como se ele fosse um objeto vivo. Ele trabalha com uma entrada e saída e ele vai manipular aquilo ao longo do uso dele, né? A diferente de função que você vai ter uma entrada e saída e acabou, né? Dentro de uma class, vai entrar um valor e ele vai trabalhar todo aquele valor até te dar um outro tipo de saída. Então, tem algumas aplicações, sim, coisas que vão envolver uma complexidade muito grande, uma manipulação muito grande de um dado que entra. Eu acho que vale, sim, usar class, né? Tem aplicações que eu não vejo o uso de funções, por exemplo, né? Mas, enfim, a gente tá queimando pauta aqui, viu? Eu acho que a gente poderia ter um episódio só sobre classes. Eu só queria adicionar uma coisa que pra mim eu acho que faz muito sentido. Quando a mutabilidade ela é desejada, aí eu acho que faz bastante sentido você ter class. Que a class é uma coisa que você tem uma fonte de dados que, dado os métodos que você chama, você vai mutando essa fonte de dados. E aí eu acho que pra nós agora que trabalha muito com React, a gente tá muito pra esse lado de imutabilidade, função pura e etc. E aí é por isso que a gente acaba, como é que fala? Amaldiçoando as classes. Se estranhando, né? Estranhando. Não, amaldiçoando, né? Apenas não tem necessidade naquele contexto, só isso. Entendeu? Por isso que a gente acaba não usando. Mas contexto a contexto, situação a situação, não é tão usado. Eu acho que um dos problemas gerais que eu vejo quando a galera começa a trabalhar muito com... Quando vê classe a primeira vez, é que o pessoal acha que pra tudo você quer fazer um get e um set. Aí a pessoa cria um atributo, get set. Aí cria outro, get set. Então, sempre que você for criar uma classe, reflita sobre por que você está criando essa classe, considera os pontos que o pessoal foi trazendo aqui, de que tipo de dado que você quer mutar, quais são as funções que você quer trabalhar para mudar esse dado, e a sua classe ela vai ser uma classe consistente, ela não vai ser uma classe anêmica, que ela só recebe um monte de valores para você dizer que você criou uma classe. Se você tá criando uma classe só para dizer que você tem uma receita para criar um objeto, no JavaScript você podia ter só uma função que retorna um objeto. Request change. Ia servir quase como a mesma coisa aí, sabe? Mas voltando aqui às features, né? Que a gente começou a discutir sobre classes, a gente tem muitas outras features, né? Mas só pra gente fechar ali sobre as classes, tem essa da static, né? E tem uma mistura do private com static, que eu não entendi muito bem aqui, mas você pode juntar os dois. E o exemplo que eu tô vendo aqui, na função estática, você usa o private daquela instância, né, daquela class. Mas eu não sei se ela é acessível, assim como é só com a declaração de estética, eu não entendi muito bem, mas você tem essa junção aí dos dois. Você conseguiu entender melhor, ou eu? Olha, jogou essa bomba no meu colo. Porque você já teve nessa conversa, né, na reunião lá e tal. Vamos lá, galera, eu entrei, essa é a minha segunda reunião, cara, eu acabei de entrar, cara. Então, não põe essa bomba no meu colo, não, por favor. Acho que é pra gente pegar o caso que por exemplo, quando você tem, é que eu vi aqui na MDN, e eu vi que a galera chega a usar com, tipo, dentro do método estático, o pessoal usa o this, né, pra poder acessar. Sim. Aí isso aqui acho que talvez pode gerar alguma confusão aqui, mas... Não, mas você continua referenciando método e classe estática com this. Isso não mudou. Porque é o escopo. Porque não tem como. Porque não é a mesma coisa do outro. Não é igual a outra linguagem de programação. Né? Tudo que é membro da classe você acessa por this. Porque no final do dia, o que vai acabar acontecendo no código aqui você vai ter o método estático, ou o atributo estático, que ele é público para todo mundo externamente poder usar. E esse privado, ele vai ser o estático, que outros estáticos podem usar ali, ou algum outro membro da sua classe. A diferença é que pro público externo você não vai poder usar. Então, tipo, vamos supor que você tem algum método estático na classe, que ele começa a ficar muito grande. Então você consegue quebrar esse um método em vários métodos menores, que são privados, que não faz parte da sua API pública dessa classe. Então, quando você exportar, você só tem uma API pública, o exemplo que você deu mesmo ali. Boa, Maia, salvou o negão, obrigado. Isso aí. Então, temos essa private static, que é esse private tem aí, e a gente tem uma chamada static class
IntelliJ, nossa, meu inglês é horrível. Alguém banca aí minha aula de inglês, por favor. Blocks. Ah, tá. Isso você tá falando Class Static Block? A inicialização, pelo que eu entendi aqui, por exemplo, você vai declarar static, vai abrir bloco, né? E vai colocar alguma coisa ali que ela deve ser inicializada antes da função que realmente é init, né? Então, por exemplo, se você tem uma função que ela precisa de uma grande manipulação de dados ali antes de ser inicializada, você pode declarar dentro do static que ele vai rodar antes de você chamar essa função, por exemplo. Eu acho que foi isso aí que eu entendi. Tem um exemplo clássico disso, por exemplo, vamos supor que você tem, por algum motivo, você tem um Vault que te dá uma série de parâmetros que você precisa para inicializar o seu serviço. Então é tipo, a API que você vai pegar, o token e por aí vai, o token privado e tudo mais. Não sei porque você usaria token privado no JavaScript, talvez no Node, mas tudo bem. O que vai acontecer? Você quer pegar todos esses dados e staticamente inicializar sua classe, antes de você ter alguma instância. O que você deveria fazer hoje, você tem que colocar isso tudo numa variável, né, e uma por uma... Ou num método, né? O método não vai dar certo, porque você, por exemplo, esse Vault já vai, por exemplo, eu tô partindo do princípio que esse Vault, os parâmetros você vai estar acessível por um método que você vai chamar. Aí você chama esse método, você vai ter alguns parâmetros que você vai lá, ponto token, ponto base URL e aí por aí vai. Aí, se você for fazer isso estaticamente, você tem que fazer, guardar isso numa variável, e tipo, fica um trabalho um pouco mais oneroso, vamos dizer assim, é mais código. E aí, por exemplo, você pode criar um static block, e aí dentro desse static block você faz o que você quiser, entendeu? E ele vai, por exemplo, inclusive se você tem um problema, que eu acho que é o problema base dessa proposta, que é, por exemplo, você tem um try-catch. Se o Vault não tiver acessível, pega esses parâmetros aqui, entendeu? Você não vai conseguir fazer isso hoje em dia, e o static block, ele é uma forma que você tem de mais facilmente criar um bloco estático e fazer tudo de uma vez só, entendeu? Então, Will, vamos lá. Então, no geral, a gente tem um atributo, um exemplo aqui, e esse atributo você consegue fazer uma atribuição. Exato. Atributo de atribuição. Beleza. Quando você tem um método, você declara que você tem um método e você fala que ele é uma função, ou você atribui num atributo uma função, que é o que a gente faz comum para driblar o lance lá do this e tal, quando você instancia a classe, né? Então a gente tem esses dois casos. Nesse caso aqui que você trouxe do static, você pode fazer a definição de múltiplos membros estáticos, exato, criando um bloco de execução. Exato. Que para quem quiser um outro caso disso, é o que o pessoal tem a proposta de fazer o do, que seria mais ou menos a mesma coisa. Você tem uma sintaxe que você faz do, aí você abre o bigodinho, você pode botar um bloco de código ali dentro, então você pode executar uma função, você pode chamar alguma coisa, acessar um variável de ambiente e fazer múltiplas instâncias ali dentro. Tudo que você setar ali dentro com this ponto alguma coisa vai ser atribuído como um estático, porque ele está dentro desse bloco de contexto estático. Mas o do statement, ele é uma outra coisa. Ah, sim, não, eu fiz só o paralelo. O paralelo só tá na sintaxe, que no caso do você coloca um do e abre e fecha o bigodinho, que eu gostei desse nome, agora eu vou começar a usar. e no static, ele é o keyword é diferente, que é static. Mas a semântica é totalmente diferente, né? Que inclusive, bom, eu não vou queimar a pauta falando do mas inclusive o do, a última linha, se a última linha ela for uma expressão, ele retorna. Ela retorna. Bem resumidamente aqui, se você criar um método estático, você pode ter esse bloco static, né, fazer o que você precisa ali dentro, e toda vez que for executar aquele static, aquele método, vai executar o bloco static antes, basicamente isso. E se você quiser todas as features que a gente falou aqui com funções e retornando objetos, você também pode ter. Fique à vontade, obviamente, que a sua vida vai ser melhor, né? Gente, se você ouviu tudo que a gente falou aqui até agora, procure sobre funções construtoras e aproveita os módulos JavaScript. É a melhor coisa que você faz com a sua vida. O Júnior vai entender o código, o Sênior vai entender o código, todo mundo vai conversar feliz e você vai ter um código bom. Se você tá usando funções construtoras, a gente precisa sentar e conversar, hein? Tem alguma coisa errada aí. Caraca, você mandou essa pra mim. Meteu essa, Will? Tô metendo essa aí, cara. Depois de fazer um episódio só Mario vs Will. Aí eu assisto. Que isso. Não, aqui a gente é amigão, pô.
Não, versus não, a gente tá só... Versus não, tipo, com o Will com o Mario, pronto, tá melhor. Beleza? Mas, ó... Next, próximo, pelo amor de Deus, que eu não quero ouvir mais de classe. Acho que acaba já, né? Próximo. Ó, mas peraí. Vocês estão escutando? Tá escutando? É o Muralzinho, gente. Ah, Muralzinho! E olha só o que chegou, um muralzinho na sua área. E hoje eu tô fazendo um solo, e não só um solo musical, mas eu tô aqui falando do muralzinho sozinho. Pois é, pessoal, mas eu vim aqui pra justamente chamar essa parte legal aqui da nossa programação, que é falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, das empresas que apoiam o Dev na Estrada acontecer e chegar desse jeito, editado, bonitinho, com até parceria do nosso querido Léo da Aerolitos, junto pra você aí, no conforto da sua casa, do seu carro, do seu ônibus, do seu transporte aí pra algum lugar, ou até mesmo ouvindo, tomando aquele chazinho, aquele cafezinho, ou até aquela cervejinha da tarde, né? Então, fica aí pra ouvir um pouquinho mais dos nossos patrocinadores e depois já voltamos pro nosso episódio. E é bem provável que você já ouviu falar da Revelo. A Revelo é uma empresa, é uma plataforma aí de contratação de talentos, né, em empresas, onde você se cadastra uma única vez e você recebe aí convites de empresas incríveis para trabalhar. São elas que vão até você, né? É meio que uma inversão aí da busca de emprego. E principalmente a nossa área que está super aquecida, vale muito você se cadastrar lá no revelo.com.br e poder participar aí de possíveis processos seletivos. Um dado interessante é que a Revelo tem mais de 20 mil empresas, então vale muito a pena se cadastrar e de repente você pode achar seu próximo emprego dentro da plataforma. Então não esquece, revelo.com.br. Tá precisando colocar no ar alguma aplicação e precisa do melhor custo-benefício em infraestrutura? Então você precisa usar o VPS da Localweb. Dá para subir qualquer coisa em ambientes Linux ou Windows a partir de R$ 89,90 por mês. Além do melhor custo-benefício do mercado, de quebra você estará com seu serviço rodando em um dos maiores data centers da América Latina, contando com a velocidade de SSD e menor latência do Brasil, com SLA de 99,9%. Se você quer colocar o seu negócio no digital, a Localweb é a escolha certa. Então entra lá no site da Localweb, procure pelo VPS ou visite o link na descrição do episódio para saber mais. Localweb, presença digital para o seu negócio. Voltando do muralzinho aqui, vamos lá, continuando o assunto. Eu acho que a gente acabou com classe, eu acho. Já rendeu muito o primeiro bloco com classe. E a gente pode aqui seguindo com Top Level 8. E aí, quem quer? Melhor feature. Melhor coisa disso aqui que eu tô vendo, sabe? A melhor coisa. Eu não acho que é pior. Por que é a melhor feature? Porque o Top Level 8 vai fazer as pessoas aprenderem menos sobre Promise, o que eu acho que é um problema. Pra ajudar o cara que aprende menos. Não, assim, ó, eu falei que é a melhor feature, mas o ponto é, cara, vai ser, as pessoas elas vão perder cada vez menos o que é a Promise e isso vai gerar outros bugs na vida delas, assim. Esse é só o meu sentimento. Mas é uma feature boa, mas eu vou parar de falar. Mas aí... Não, mas aí é qualquer coisa, do tipo... Tem lá o método, você se aprofunda no método pra saber o que ele faz, entendeu? É complicado, mas você tem que saber o que tá fazendo, né? Que nem, eu peço aqui, você que tá ouvindo o podcast, marca a gente no Twitter, se você sabe, você criou uma função e você executa. Fala pra gente qual que é o retorno da função quando você executa a sua função e quando você bota o async. E manda lá pra gente se você sabe o que vem quando você cria async function, qual que é o retorno da função quando você executa. E aí a gente segue pra esse assunto aí. Mas afinal, o que o Top Level 8 faz? Basicamente, o que acontece o Top Level 8, ele é o que ele diz. Literalmente, Top Level 8. Ele antes é top. É uma feature que ela foi introduzida para que você não tivesse a necessidade de dentro de um módulo. Então, o pessoal que tá ouvindo a gente aí, isso só funciona dentro de um módulo. Você não precise, no escopo global do módulo, ter uma função assíncrona para você esperar. Porque até então, para você ter um await, você tinha que ter ele dentro de uma função assíncrona. Hoje, você pode fazer, com essa adição, você pode fazer com que você tenha um await no top level dentro do módulo,
dentro do módulo. Ouviu? Você que tá me ouvindo? Dentro do módulo. Ah, Will, eu testei e não funcionou. Era pra ser dentro do módulo e você não colocou. Exatamente. Ah, tá no HTML. O seu script é type module? Tem que ter essa também. Então, por exemplo, no caso que... Se você tem um módulo que ele tem um await top level, esse módulo automaticamente ele vai ser assíncrono e todos os módulos que usam esse módulo que tem o top level await, ele não vai ser executado até que o inner module, o módulo de dentro, seja resolvido. Deu pra entender ou soei muito Pasquale? Não. Não, acho que tá claro. Melhor só visualizando mesmo, né? Aí a pessoa tem que dar uma... Pro povo que tá escutando a gente, você não vai precisar fazer aquele if de... Assim que é o wait, agora fica wait é wait. Não, é que geralmente o pessoal que queria fazer... Só chamar uma coisa assíncrona e não queria usar promise, o cara fazia uma função auto-executável assíncrona Aí e dentro dela você colocava um await da vida. Hoje você não precisa mais fazer isso, só coloca await, contanto que seja dentro de um módulo. Novamente, repita. Dentro de módulo. Ótimo, isso aí. Dentro de módulo. Bora. Módulo. Will, mas eu queria dar deixa aqui que, ó, se você tá aqui ouvindo o podcast e você já usa o await, às vezes você fala, nossa, por que ele não funciona? Agora pode ser que é porque você tá botando fora do módulo. Mas tenta dar uma estudada nessa parte. Porque, meu irmão, eu acho que essa deve ser o bagulho que eu mais vejo a galera errar em entrevista, em teste técnico. É sério. Coisa síncrona? Senta um dia da sua vida e fala assim, ó, hoje eu vou aprender callback. Aí no dia seguinte, hoje eu vou aprender promise. Aí no dia seguinte, hoje eu vou aprender sobre async await. Senta só essas três coisas. Vai mudar a sua vida. E aí depois você vai entender o porquê que tem que ser dentro do módulo e assim por diante. Mas também vamos deixar o link na descrição para vocês verem alguns exemplos de aplicação também, beleza? Boa! Tem que ter um exemplinho para só visualizar. Próximo aqui! Qual que é o passando próximo, na Emílio? tela desse povo aqui. Opa, error calls. Error calls. Obrigado. Error calls. Nome de vilão do Mega Man, isso aí. Error calls. Não, eu acho que isso é tipo um golpe de Marvel vs Capcom, sabe? Verdade, né? Error calls. Ficou bom mesmo, não de golpe. Cara. Meu lado nerd. Alguém vai falar ou eu vou dar uma palestrinha de novo? Dá a palestra aí, vai. Esse foi o tópico da pauta que eu não sabia nada. Não, mas é simples. Por exemplo, geralmente quando você dá um try catch, no catch você pega o erro e geralmente você dá um outro throw, né? Sim. E aí, quando você dá um outro throw, você dá um throw do new error, e esse new error vai ter só a message, né? Que é o que você tá querendo comunicar. Só que o erro original não foi perdido. Sim. Então, o calls, ele é justamente mais um field que você coloca no error, que vai carregar o original error. Caralho, porra, essa feature é muito boa. Pois é. Gente, essa é a segunda melhor feature da noite. A melhor vocês não vão ver. Caralho, velho, mudou a vida. Então, falando um exemplo de aplicação, imagina que hoje você tem uma função que ela tem um try catch, aí você vai dar o new error, né? Vai colocar ali, o primeiro parâmetro do new error vai ser a mensagem que você quer retornar, e a segunda vai ser o calls junto com o error, que é o parâmetro que volta do catch. Só que você tem outro try catch que você vai usar para chamar aquela função que também tem aquele primeiro try catch, né? A gente vai ter dois nesse caso aí. Então, um tá dentro da função e você vai ter o outro try catch que vai executar aquela primeira função. E se ela voltar um erro, no catch dela, que volta também o parâmetro error, vai ter, só no error dela vai ter aquela mensagem que você passou no primeiro. E acessando error.calls, você vai acessar o erro original do primeiro try catch. Então, esse erro ele não se perde ao longo dos try catches, que é um problema que hoje acontece, né? Ele vai se perdendo ao longo do caminho. Eu só tenho uma pergunta. E se a gente tiver mais um cascade de error? Como é que a gente faz? O que vai no error cause? Eu acredito que ele vai subscrever, certo? Que isso eu acho que vai ser mais uma decisão de design, né? Vai o erro original ou o Dá pra pegar um caso do mundo real. Vamos supor que você quer fazer o fluxo de login de uma aplicação, beleza? Então você manda o request pelo front, aí o request vai cair no controller, do controller você vai passar para um serviço, e esse serviço vai chamar alguma coisa que bate no back-end e fala se a senha tá correta ou se ela tá errada, beleza? Por questão de segurança, você não pode falar que tipo, essa senha não é válida para esse e-mail. Então, o que normalmente acontece o banco de dados vai trazer para você que o erro vai dar,
essa senha e esse e-mail não são compatíveis. Ou alguma outra parte da aplicação ali. E aí, nessa parte do serviço da aplicação, você sabe qual que é esse erro aqui. Só que quando você vai dar o throw pra baixo, você sabe qual que é o erro nesse momento aqui. Só que quando for pra devolver a resposta no controller, você quer dar, tipo, senha ou e-mail inválidos, configure novamente. Tipo, então, nesse nível aqui, pra nível de log da aplicação, você vai mandar o erro correto. Que tipo, ó, essa pessoa errou esse ponto aqui. Mas do usuário, você vai mandar o erro genérico. Na minha visão, faz sentido de tipo assim, o erro do log, você vai capturar esse erro mais recente e vai mandar pro log da aplicação para você ter um monitoramento. Enquanto que o erro que você manda pro usuário na camada de baixo, você pode também mandar pro log, eu vou usando alguma referência ali, ou só na camada de baixo você tenta pegar o erro e o cause. Mas acho que é muito do quantas camadas você bota na sua infra. Assim. Se são só 2 camadas, vai funcionar tranquilo. Se tem 3, você vai ter que ver aonde que você colocaria esse momento do log ali antes de devolver a resposta pro usuário. Fez sentido o que eu falei ou ficou muito bizarro? Pra mim fez sentido, mas você não respondeu a minha pergunta. Então, eu não sei como eu não testei a feature, mas na minha cabeça não faz sentido eu guardar o primeiro. Ah, tá. Então você sempre vai, no seu caso, você sempre vai manter o mais recente. Vai sempre, se você tiver muitos níveis, você sempre vai pegar o erro de cima pra tratar ele, né? Não faz sentido você tratar um erro de uma função que não tá dependendo diretamente da função. Então, você tá usando uma função que depende de outras 30 funções, não faz sentido você tratar ali, naquela última, entendeu? Eu concordo com a Kate total. Vamos com o error cause, ok? Oi. Próximo, aqui o golpinho. Próximo, aí temos aqui o at pra array, string e type de array. Nossa, o Mauro agora tá arrepiado. O Mauro está arrepiado. O Mauro. Essa é a feature que eu mais queria ter quando eu ensinava a galera ali no HTML, CSS, JavaScript a fazer um carrossel. Porque basicamente é a feature que faz o seu array virar um carrossel, olha só. Então, como é que funciona? Hoje em dia, se a gente quer usar um array e quer acessar a posição, você coloca, né, array, parênteses quadrado, 0, 1, 2, 3, a posição que você quer pegar do array, né? Só que se você pega a posição negativa, você vai tomar um undefined. Ou se você pega alguma posição que não tem ali no seu array, ele vai pegar undefined. O que o at faz? Ele pega o size do seu array, então vamos supor, você tem 5 elementos lá dentro lá, então 0, 1, 2, 3, 4. Quando você acessar a posição 5, o at vai fazer a conta pra você que você teria que fazer olhando se você chegou no limite do array, volte para o começo. Então, conforme você vai avançando os números, o próprio at vai cuidando de rotacionar qual que é a posição que está sendo acessada. Então, se você passar, por exemplo, um array que tem 5 itens na posição 200, ele vai fazer o cálculo de percorrer 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 200 e te devolver o que seria o valor certinho ali. Eu acho que eu errei na hora que eu falei isso 200 agora, a explicação ficou meio estranha, mas o Will vai falar e ele vai corrigir o que eu falei agora. Eu tô só vendo que a partir do momento que o pessoal começar a usar o at para carrossel, se você deixar o seu site aberto por 2 dias, você vai ter um problema de overflow o dia inteiro, né? Né, então, memória tá infinita, né? Junto o Chrome e a aplicação da galera usando o at, fica aí, né? Não, mas eu acho que o problema original do at era muito que das pessoas reclamarem que nas outras linguagens era muito fácil você pegar, tipo, a última posição do array, ou entendeu? Porque hoje a primeira posição é fácil, só você pegar no 0. Mas a última, assim, você tinha que fazer esse array length menos 1, né, sempre, né? Length. E aí tinha gente que tava querendo fazer a array ponto last, mas aí também ia ter que fazer para as outras, para todos que são array-like, né? Aí eles fizeram o at, que ele vai servir para tanto array, como typed array e string. Então, se você quiser pegar, por exemplo, a última letra do string, também você coloca menos 1 lá, você pega. Essa é a melhor feature da noite. Ele vai funcionar com número positivo e número negativo. Então, por exemplo, você quer pegar a segunda posição, você vai colocar o 1, né? Lembrando como funciona a array, né? Então, a segunda posição, você vai colocar 1. Se você quiser pegar a última, você vai trabalhar com o número negativo. Então, você vai colocar ali o número negativo que você quiser, ele vai funcionar de trás para frente. Então, é uma funcionalidade bem útil, porque como o Will disse, a gente precisava colocar o array.length menos a posição que você queria pegar de trás para frente. Então, isso corta bastante caminho, né? É uma feature bem interessante. E também a gente vai compartilhar o artigo aqui que ele também explica que antes era preciso você colocar isso dentro de uma variável, né?
Por exemplo, eu quero pegar a posição X, aí você tinha que colocar dentro de uma variável para depois buscar onde estava aquele array, então isso agora não é preciso junto com o at. Isso é legal, você poder, né? Você só declara o array, ponto .at, então na mesma declaração você já chama a parada e numa expressão só, no retorno só de atrás, é show de bola. Exatamente. Não, eu só tô com uma dúvida que eu não lembro pela spec se ele faz o wrap quando você manda valor positivo. Como assim? Porque eu vi que você falou sobre o carrossel, mas aí é uma dúvida que eu tenho, que aí eu tô pedindo pra vocês me solucionar essa dúvida. Elucidarem. Exato. Se, por exemplo, se um array ele tem 4 posições, ele tem 5 posições e você manda um 5 no at, se ele vai retornar o primeiro ou se ele vai dar um undefined. Pô, é verdade, ó. Eu vi aqui que ele dá undefined. Mário tá testando ali? É undefined? E a mesma coisa acontece pro valor negativo. É verdade. Que seja maior do que o tamanho do array. Gente, eu falei merda, desculpa. Mentira. E quando você foi falando, eu fui pensando, porque eu não tinha lembrado desse caso de uso do carrossel. Mas porque o caso de uso base foi acessar o último elemento do array, né? Boa. Então pega o que o Mário falou, a empolgação dele, presta atenção e depois ouça isso que você começa a entender melhor e ver como foi muita empolgação. Mas no final, o caso do carrossel ainda vale, né? Porque Ainda vale. Ainda vale, porque só você meter -1 lá e já era, né? O legal é que já acaba com boa graça da galera fazendo aqueles testes ridículos de pergunta em entrevista, né? Então bota um ponto .et lá e você passou. Não, o pessoal vai falar assim, mas se eu não tiver isso, como é que eu faço? Eu instalo Babel. Mas se eu não tiver Babel? Uma coisa que eu não entendi aqui, pelo menos nesse exemplo, ele não altera o valor original, né? Do array sendo alterado. Não, é só um getter. É só um getter, né? Nossa, show de bola, então. Então, o melhor feature da noite pra mim. Ok, next. Bora aqui, temos outro método, object has all. Has on property. Uma pergunta sincera agora. O has on property é o equivalente ao in, só que virando função? Não, o in, ele é, se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando merda, mas o in, ele é um operador que ele faz traversing pelo prototype chain. Então, se você tiver alguma coisa no Ancestor que ele tem... Meu Deus do céu, eu tô falando muita palavra em inglês. Que ele tenha a propriedade, eu acho que ele vai aceitar. No caso do object.hasOnProperty, ele tem um problema diferente, que tem algum momento que você quer chamar o hasOnProperty usando o object. E aí a assinatura vai ficar object.prototype.hasOnProperty and then... e depois você põe .call. Desculpa. Aí... And then... Aí você põe um ponto call, entendeu? Aí você tem que passar o thisArgument, que vai ser o objeto, a instância do objeto, e depois, entendeu? É muita coisa. Então, esse foi só um shortcut que eles fizeram para que você... exato. Então ele já pressupõe que o primeiro parâmetro do hasOn é o objeto, e o segundo parâmetro é a propriedade que você quer testar, né? Entendi. E ele caiu aqui, ó. Uma forma mais tranquila do que você falou no começo ali é que, diferente do in, esse método não checa a cadeia protótica do objeto. Então ele vai olhar só o... Por isso que o hasOnProperty, ele faz o que ele diz, né? Como é que eu posso dizer? Se fosse traduzir, né? Tem a sua propriedade própria, né? Que no caso seria o que fosse da instância, né? Então, se você tem algum... O que era muito útil esse método quando você usava for-in, né? Mas hoje você não tem mais for-in. Ficou explicado, né? Ficou explicado aí, né? Qual que é a Sim, próxima? ficou claro. Agora a gente pode ir pro próximo. Next! O match índice. Agora é o lance do match para regex. Por favor, alguém à vontade. Lá vamos nós. Esse eu não entendi em bolufas, então quem sabe entender? Vai, Will. Você pode criar grupos, né, de match, né? Então, às vezes você coloca a parênteses. Mas o risada do Emílio, já deu tudo aqui, tá sério, né? Já tá mandando Tinder aqui. Desculpa, então deu match no Tinder, desculpa. Quando não match. Foi mais forte que eu. Gente, fica aqui a curiosidade, o Emílio pega o celular das pessoas e fica usando Tinder aí, ó. Esse maluco. Eu fico
ajudando e dá match quando eu escolho. Vou fazer a mesma coisa. O Mário viu, ele é prova disso. É só isso. Continua o assunto sério. O Emílio é o cupido do Tinder. Pô, é isso aí. Você te ajuda no Tinder? Te ajuda aí. Deu um toque. Não, obrigado. Eu sou muito bem casado. Não, amigo. Eu tô falando em geral aí pras pessoas. Ele te ajuda. Bom, match. Vamos lá. Quando você tá fazendo um regex, às vezes você quer capturar alguns grupos de padrão, né? E aí, geralmente, você faz isso usando o parênteses. Geralmente, quando você pega isso e você vai querer acessar esses parênteses, esses grupos, você tem que meio que pegar por... Como é que fala? Por índice, né? Então, quando você dá um matches, que é o resultado do match que você deu, você vai ter que pegar por índice. Mas o problema é o seguinte, se você edita a sua regex e você cria um grupo antes, né? Aí você vai ter que atualizar o índice, porque o que era o primeiro grupo acaba virando segundo, terceiro e quarto, assim por diante. Com essa nova feature, você vai colocar uma tag. Na verdade, a sintaxe é ponto de... Se eu não me engano, que eu tô falando de cabeça, é ponto de interrogação. Aí você coloca uma tag mesmo que é tag de HTML com o nome dentro. E esse nome vai ser o nome que você vai acessar dentro de groups, quando você dá um matches.groups, o nome do grupo que você deu. Então fica fácil, quando você editar o seu regex, você não vai precisar não vai ter esse problema de era o primeiro grupo, agora o segundo, agora tá dando bug na minha programação, entendeu? Ele vai voltar como um objeto, né? Então, ali vai voltar a propriedade groups. Dentro vai acontecer o que o Will falou mesmo. Você vai ter, por exemplo, você coloca lá que o grupo que você quer é o Word, né? Word e um digit, por exemplo. E dentro desse groups vai ter a propriedade Word, que vai mostrar ali o match, aonde foi dado aquele match, e o digit vai também voltar o valor que ele encontrou. Além disso, vai retornar um outro propriedade, né? Chamada índices, que vai retornar todos Aqui eu não entendi direito, que aí ele já fez uma embananada aqui no exemplo, né? Mas traz também um objeto que, pelo que parece, é a posição desses elementos e da onde até onde ele vai, alguma coisa assim. Então, vai ser muito mais fácil para você pegar esses grupos e não ter esse problema de errar a posição e quebrar sua aplicação. É exatamente isso. E também é importante também falar que ele vai precisar ser usado com a flag D, né? Então, quando você usa um regex hoje, você precisa colocar as flags que você quer. A mais popular é o G, por exemplo, né? Que você pega no decorrer de toda string. Você vai precisar colocar um D também para usar esse índice. E é isso. Eu acho que é isso. Eu não tenho... É isso? Vou dizer que, da noite, essa é a propriedade que eu menos vou usar na minha vida. Se eu usar uma vez, vai ser muito. Nossa, essa daqui eu posso até usar. Agora, as classes lá... O cara prefere regex a classe. Cara, vocês não gostam de classes mesmo, hein? Vocês são todos sem classe, gente. O meu código não tem classe nenhuma, tá bom? O meu código é 0 classe. Vocês são muito sem classe. Ô, Will, é você que tá do DC39 aí? Você vai falar, eu tô duas reuniões. Eu acho que essa atualização é uma das menores que teve, não? Eu lembro das outras atualizações terem muito mais coisas. Ou elas tinham coisas mais importantes. Não, ano passado foi bastante, mas 2019 eu acho que foi bem pouquinho também. Tem muita coisa que vira pó, vai caindo, tem muita coisa. Tem uma proposta lá que a gente tava comentando antes de ir pro ar, que eu falei do Mario, que era... O Record Tuple. Não era nem isso, não. Não era esse. Esse é bom. O que eu tava falando do Private Field lá, que você alter, que é como se fosse um alter Private Field, que você coloca um Private Field no nível de módulo, e aí você referencia ele dentro do... Que aí ele fica público pra todo mundo dentro do módulo. Os caras acho que estão tentando fazer alguma coisa tipo o Protected, né? Que o Protected, quando você tá no mesmo package, né? Você tem acesso, mas quem tá fora do package não tem. Eu acho que aí esse aí... Entendeu? Que aí você coloca um Sharp, o nome do parâmetro, e você inicializa, aí todo mundo tá dentro do módulo, enxerga, e aí quando você, dentro da classe, você referencia como alter, que é, entendeu? Mas eu acho que, sei lá, eu não gosto. Assim, minha opinião agora, né? Porque, que é chato ficar falando mal de classe. Eu acho que, olha só, agora eu vou pagar de paga-pau de outra linguagem. Mas eu acho que a beleza da linguagem tá nela ser simples, que, tipo, tá em você ter poucas coisas que resolvem os principais problemas que você tem pra resolver, assim, sabe? Então, tipo, eu olho essas features novas de classe, eu sei que elas são legais, eu sei que muita gente vai usar, mas eu acho que se eu pegar alguém
que começou o JavaScript quando a classe era mais capenga ali, ou só com função, por exemplo, só. E você começa a mostrar toda essa quantidade de recurso, a carga cognitiva do seu cérebro pra conseguir ler um código que tem o private, que tem o outer, que tem não sei o quê, começa a ficar muito maior. E aí você fica, porra, não era pro bagulho melhorar e ficar mais fácil? Mas no final as outras linguagens de programação são assim também. São problemas. É que essas coisas, cada uma resolve um problema, né? Depende do tipo de problema e também depende do tipo do conhecimento das pessoas, né? Porque quando você entra na área, sim, faz sentido você trabalhar com coisas mais simples e a linguagem, ela fornecer isso, né? Mas conforme você vai avançando em problemas, surgem problemas mais complexos que, dependendo, você precisa usar uma solução como class. Então, também não pode ser uma coisa que a gente fala muito na brincadeira aqui, mas a galera, a gente sabe que tem um movimento muito grande das pessoas, elas fecharem as portas para as coisas que elas nem sabem usar, elas nem sabem os motivos de usar aquilo. Então, assim, você vai topar um problema em um momento que vai ser necessário usar uma class. Então, aprenda um pouco sobre isso, para quando chegar esse momento, você ter noção. E não feche também as portas para isso. Ela pode ser muito útil naquele problema, então não vou usar class porque eu não gosto. Não, usa quando for necessário, né? Mas se tiver a opção de você usar uma coisa que seja simples, que todos os níveis de pessoas vão conseguir usar, ótimo também, sabe? Então é só trazendo essa reflexão também, né? Pra não parecer só que a gente tá dando hate numa coisa, né? Emilio. Bonito, né? Léo, vamos encerrar aqui, Léo, por favor. Para gregos e troianos, vamos nos unir. Unimos o caralho. Caramba, taca fogo nessa aí, dane-se, pô. Mas o ponto da Kate é válido, tá certo, tipo, assim, pensa que se a gente tá criticando e a gente fala ferrenhamente é porque a gente passou por diferentes contextos e a gente viu que, pô, dá pra fazer a mesma coisa de um jeito mais simples dessa outra forma. E acho que é isso. E eu espero que você chegue a essa conclusão e não só repita o que a gente fale por aí. Não, pelo amor de Deus, vai ficar repetindo o que a gente tá falando, você tá perdido, você não vai passar em nada, eu já tô te avisando. Você não é um papagaio. Tá? Não, porque eu vi na estrada, a Kate falou. Vai repetir sua groselha. Aí, Kate, usa seu nome na entrevista. O do Mário, o meu, dos olhos. Eu não sou bode expiatório de ninguém. Mas bem, é isso. Passamos por todos os novos itens aqui que vai ter. Você põe no comentário aí o que você gostou melhor. Qual que é a preferida de cada um de vocês? O Et caiu agora. O Et não faz mais o looping. Agora ele vai Eu acho que pra mim é o Error Calls. Error Calls. Porque pra mim agora sou como... Eu quero um personagem que faça esse call. Error Calls. Error Calls. Isso aí. E a sua, Emílio? Eu gostei do Error Calls e do Top Level 8. Os dois são interessantes pra poder usar. O resto tem outros que menos gostei, mas eu acho que foi claro. Eu gostei bastante do Et, viu? O Et ali, Top Await e o Error Calls pra mim ali são bem úteis, né? Mas eu acho que é isso aí, então. Então, pelo DNE, nós estamos elegendo a melhor feature de 2022, Error Calls. Que inclusive é o nome de um ataque do... Gente, pelo amor de Deus, alguém que faz jogo, faz o golpe do Error Calls, por favor. Ou pelo menos faz uma ilustração. Eu quero ver alguém dando uma ilustração do Error Calls. Ô Mário, você tá verificando o que colocam na sua comida? Por quê? Você tá muito doidão hoje, cara. Vamos encerrar isso daqui, Léo? Ficou pesado, acho que termina aqui. Falamos sobre as novas features, deu certo, foi um hate com classe, a gente surtou aqui, teve uma loucura total. Esse é o primeiro DNE Guilda Front-End. Então que vem os próximos. Chega, já deu, quero parar. Eu quero beber flopado. Fechou então, gente. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.